Muito bem, sexto ano, vamos para o nosso tema 2. É o segundo assunto da nossa aula, que é frações. E o terceiro é porcentagem, tá? Muito bem, deixa eu arrumar a lousa aqui, tá? Isso. Muito bem. Eu peguei uma figura e dividi ela em 4 partes. Dividir ela em 4 partes, tá? Então, a gente percebe já no início da fala da professora que a fração trabalha diretamente com as divisões. Por isso que antes de falar de frações, nós estudamos divisões, ok? Então, muito bem. Olha só, peguei uma figura, dividi ela em 4 partes iguais. O desenho da professora não está tão bom, mas pensa que foi dividida em 4 pedaços iguais, tá? Muito bem. Se eu for representar essa figura aqui, total, né? Essa figura aqui em uma fração, como que eu faço? Olha só, o número de baixo, ó, nós temos um traço aqui, vai ter um número em cima e um número embaixo. O número de cima nós chamamos de numerador. E o número de baixo a gente chama de denominador. Tá? Muito bem, numerador, denominador. Nesse caso aqui, nós teríamos o quê? Olha só, eu tenho quantos quadradinhos no total? Eu tenho 4, né? Muito bem. Aí, eu pintei alguma parte dos quadradinhos, alguma parte está destacada? Não, significa então que para representar essa figura aqui, quando eu não tenho nenhuma parte destacada, pintada, enfim, de uma outra cor, né, eu tenho aqui ele inteiro, a peça inteira, tá? Então, eu tenho 4 pedacinhos, que é o total, e em cima, o número de cima, se eu não tenho nenhum quadrado destacado, eu também coloco o total, que são 4 quadradinhos, tá? Aí, olha lá. Se eu fazer 4 dividido por 4, isso vai dar 1, que é a figura inteira, que é uma figura, tá? Mas se eu tivesse, vamos pensar aqui, se eu tivesse destacado esse quadradinho aqui, ó, se eu tivesse pintado um dos quadradinhos, destacado um dos quadradinhos. Olha lá. Destaquei um dos quadradinhos. A pintura ficou uma maravilha, né? Mas a professora destacou um dos quadradinhos. Muito bem, como eu destaquei um dos quadradinhos, significa aqui no caso que eu tirei um dos quadradinhos. Essa parte que eu tirei, essa parte que a Pro tirou ali, ó, vou pôr ela aqui embaixo, tá? Essa parte que eu tirei, ela é uma parte de quantos? Ela é um pedaço de 4. Tá? Então, eu representaria essa figura aqui como 1. Ao invés de ser 4 por 4, ficaria 1 quarto. Tá? Porque eu destaquei um lado. Agora, se a Pro tivesse destacado 2 lados, se fosse 2 ladinhos, nossa, se ela tivesse destacado, nossa, ficou bem torto aqui, hein? Enfim, gente,
Deus o livre. Bom, são dois quadradinhos destacados, tá? Então, se eu tivesse destacado dois quadradinhos, essa figura ela seria representada como 2D4. Então, ficaria assim, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Se fosse dois quadradinhos, lembrando que é 2 dessa figura inicial, tá? A professora está colocando aqui os destaques, mas tudo está falando dessa figura aqui. Até que a Pro vai colocar da mesma cor, para vocês não confundirem, pelo amor de Deus. Ficou. Deixa eu arrumar, eu vou arrumar. Não melhorou 100%, mas deu uma melhorada, né? Aqui. Aí. Eu tenho duas figuras destacadas de um total de 4. Tá? Então, esses são os destaques, tá? Mas tudo isso está dentro dessa figura, tá bom? Não vai pensar que um quadradinho pintado é 1/4. Não, não é isso não, tá? Eu coloquei o desenho separado aqui para vocês entenderem que quando eu destaco um quadradinho só de 4, eu tenho 1/4. Quando eu destaco, né, ou seja, eu pinto ali, eu tenho um destaque maior em 2 quadradinhos de 4, eu tenho 2/4, tá bom? Muito bem. Então, eu vou apagar só o destaque, tá? Bom, muito bem. Ixi, eu bater a mão ali. Ótimo. Bom, enfim. Perfeito. Então, nós temos aqui duas representações de fração. A gente tem a representação dela em figura, né? Que é a parte aqui, ó, em figura. E temos a representação dela numérica. Então, vou tirar o assim. Enfim. Tem ela em figura e ela numérica. Tá? Tem essas duas representações. Nós também temos como representação da fração a divisão, tá? Então, nós temos aqui, ó, a representação em figura, a representação numérica e também nós temos aqui ela de forma decimal, tá? Ela de forma decimal. Como que é a forma decimal? Olha lá, eu vou pegar a mesma conta, tá? 2 de 4. 2 de 4. Eu vou representar 2 de 4 na forma decimal. Então, eu tive destaquei duas partes de uma figura de 4. Como que eu sei o decimal de 2/4? 2/4 é a mesma coisa que 2 dividido por 4. Essa fração aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 4. Tá? Nós vamos fazer aqui a continha de 2 dividido por 4. Eu falei que as frações estão ligadas com a divisão? Muito bem. O 2, dá para dividir o número 4? Na
tem algum resultado que dá 2? Não, nenhum. Então não dá, ok? Então eu tenho que pegar aqui, ó, acrescentar o 0. E aqui, 0, vírgula. Muito bem, agora na tabuada do 4 tem o número 20. 4 vezes que número dá 20? Então, 4 vezes 5, aqui dá 20, sobra 0. Então, a nossa resposta aqui foi 0,5. Ou seja, a representação, vamos lá. A representação decimal de 2/4 foi 0,5. Essa é a representação decimal, tá? Então, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Vou colocar... deixa assim. Acho que assim tá bom. Porque eu coloquei embaixo, né, da figura a representatividade, né? Aqui também eu vou pôr embaixo, tá? Ok? Então, vamos lá. Nós encontramos até agora 3 representações. Nós temos a figura, ela representada em figuras. Nós temos ela representada em números, que é a numérica. E nós temos ela representada de forma decimal. Tá? Então, nós podemos representar uma fração desses 3 jeitos. Ok? Se você tem dúvida, volta aí no vídeo e me chama depois que eu tiro a dúvida, tá bom? Tudo bem. Maravilha. Agora nós vamos falar dos nomes dessas representações numéricas. Muito bem. Agora a gente vai falar dos nomes das representações numéricas de uma fração. Vocês, lá na apostilinha de vocês, na página, lá no finzinho, né? Na página 11, vocês tinham que escrever por extenso o nome das frações. Muito bem. A Pro até já comentou, acho que eu até já fiz um vídeo explicando isso também, mas eu vou retomar para vocês não esquecerem, tá? Então, olha só. Quando eu tenho embaixo, olha só, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, esses números aqui, a gente pode falar assim, ó. Eu tenho 1 sobre 1, perfeito. É 1 sobre 1. Esse número aqui, ó, 1 sobre 2, nós também podemos chamar ele de meio. Tá? Porque eu dividi algo pela metade. Uma figura em 2 partes, eu peguei metade. Tá? Aqui nós temos 1 sobre 3, também podemos chamar isso aqui de 1/3. Aqui nós temos 1 sobre 4, nós também podemos chamar isso aqui de 1/4. Tá? Aí pode ser 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Então, a última representação que tem, como eu posso dizer, que eu posso dizer que o número de baixo é como se fosse uma colocação, né? De primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A última numeração que eu posso colocar como uma colocação, uma posição, é o número 9. Ó. Aqui nós temos 1 sobre 9. Ou também podemos ter 1/9. Por que, professora, aqui é o último que eu posso lembrar? Porque quando entrar no 10, a gente vai ter 1/10 ou então 1/10. Depois do 10, nós começamos a ter o avos. Nós podemos ter, que nem aqui, eu peguei aqui, ó, 2/10. Então, aqui eu posso ter
posso chamar de 2 décimos ou 10 avos. Aqui, o 2 sobre 11 eu posso chamar de 2 sobre 11 ou posso também chamar de 2 11avos. Então, percebam que depois que aqui o denominador, lembra? O número de baixo, né? Só vocês lembrarem aqui, ó. O número de cima é o numerador. E o número de baixo é o denominador. Então, quando o meu denominador for maior do que 10 ou igual a 10, né? Quando eu tiver do 10 em diante, eu posso colocar o avos, tá? Outra coisa importante também que vocês podem ver é que a primeira palavra que vai aparecer quando eu for escrever por extenso o nome de uma fração, a primeira palavra é o número que está aqui no numerador. Olha só, 1 sobre 1. A primeira palavra é o número 1, ó. 1 sobre 1. Depois, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Depois, 1 sobre 3. A primeira palavra é 1 ou 1 terço. Tá? 1 sobre 4. A gente tem aqui 1 quarto. Então, a primeira palavra é o número que está em cima, no numerador da fração. Então, eu coloco lá a primeira palavra e o número que está embaixo, ó, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, ou 1 terço, 1 sobre 4, ou 1 quarto, 1 sobre 9, ou 1 nono, tá? Isso aqui vai até o 9. Isso aqui é o mesmo segmento até o 9. Só 1 sobre 2 que tem essa representação como meio, né? Por que ele tem essa representação como meio? Porque se eu pegar e representar ele através de uma figura, olha só, eu estou dividindo algo, ó, é 1 de 2, né? Então, eu estou pegando um pedaço de 2, estou pegando a metade, o meio de alguma coisa, tá bom? Muito bem. Muito bem. Aí, como eu disse, a primeira palavra é o número que está em cima. Aqui, quem está em cima é o número 2. Então, aqui vai ser, a primeira palavra vai ser 2 em todos os exemplos. Deixa eu pôr só arrumar uma coisa, que aqui, a primeira letra, ela tem que ser, né? Ela tem que ser a letrinha grande, lembra? Aqui, 2, 2... 2. Maiúscula, né? Isso aí. Sempre letra maiúscula. Quando é início de frase. Muito bem. Então, vamos lá, gente, ó. A Pro já arrumou. Agora, a Pro vai sair da frente para vocês poderem tirar o print para copiar depois no caderno. Maravilha, tá? Perfeito. Professora, tem que mandar as fotos para a senhora do caderno no WhatsApp? Não, não precisa mandar as fotos para mim, porque depois vocês terão uma avaliação, tá? E o que vai cair nessa provinha? O conteúdo dessas aulinhas. Então, quem copiou, quem tem no caderno, vai ter o que precisa para estudar, tá bom? Porque senão, a Pro vai ficar com muitas atividades no celular dela. A Pro está recebendo ainda as fotos dessa apostila aqui, de vocês. Quando a Pro terminar de receber as fotos da apostilinha, aí sim, nas outras aulas, ela vai pedir a foto do caderno, tá bom? Então, essa daqui vocês copiem. Tenham em mente que isso será pedido, mas não vai ser agora que vocês vão ter que me enviar, tá? Eu vou querer essas fotinhas só no final, não agora, não essa semana. Só no final desse mês,
tá bom? Que aí a professora vai ver quem tá com o caderno completo, quem não tá com o caderno completo. Muito bem. E não deixa para a última hora para fazer, porque depois você vai ter tanta coisa para fazer, tá? Você não vai dar conta. Então faça agora. Muito bem. Então essas são as representações, essa aqui são os nomes das frações, tá? Quando a gente escreve por extenso, que foi o que foi pedido aqui, ó, na página 11 de vocês. Tá bom? Muito bem. Nós vamos depois falar, agora, para encerrar esse tema de frações, nós vamos entrar em porcentagens, que está na página 12 da apostila de vocês, tá? Nós vamos trabalhar porcentagens usando as frações. Muito bem, a gente vai falar de porcentagem. Veja só o nome. Vamos pegar um nome por si só. Eu vou dividir o nome em duas palavras, tá? Eu vou pegar aqui, ó, porcentagem. Porcentagem. E eu vou dividir ela em uma palavrinha, centagem. O centagem, que eu estou dizendo aqui, é o 100, né? Então, aqui eu posso também falar que o significado de porcentagem é algo por 100. É a mesma coisa, tá? Tá, então, se é algo por 100, quer dizer aqui, então, que nós vamos trabalhar com o número 100, tá? Então, muito bem, lá no deverzinho de vocês, ele queria saber 10% de 200. Então, olha só, como que eu represento 10%? Eu dei um exemplo no vídeo anterior, para vocês da multiplicação, mas eu também vou dar esse outro exemplo trabalhando com fração. Foram só alguns alunos, né, que tiveram dúvida, vieram perguntar. Nós fizemos uma videochamada e eu expliquei. Mas se você não entendeu até mesmo na videochamada, olha por aqui que você vai conseguir fazer, tá bom? Olha só, 10%. Isso significa, tá vendo esse traço aqui? Ele não é muito parecido, veja bem, esse traço aqui de porcentagem, ele não é muito parecido com o traço da divisão. Eles não são parecidos? Então, eles são irmãos, na verdade. Eles são bem parecidos, mas não são iguais. São irmãos. Por quê? Porque 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Mas qual que é a diferença desses dois? Os dois trabalham com divisão. Só que esse aqui, ó, ele trabalha com todas as divisões. E esse aqui, ele trabalha só com as divisões por 100. Perceba também você, caro aluno, que esse sinal de divisão, ele é muito parecido com as frações que a gente usa, não é? Se eu dividir aqui, ó, um número qualquer por outro, olha lá, não é muito parecido com as frações? Deixa eu colocar um número mesmo para ficar mais claro. Eu tenho um número em cima, olha lá, e aqui eu tenho um número embaixo. Só que aqui está sendo representado por essas bolinhas, né? Essas bolinhas, para os gregos, eram as pedrinhas, tá? E todo tipo de cálculo na matemática está ligado às pedrinhas. Por quê? Vou para vocês entenderem, tá? Olha lá, a palavra, antes de eu fazer a divisão aqui, a palavra cálculo, ela tem origem grega, né? E ela significa pedra. E aí,
às vezes o médico fala para você, ou para sua mamãe, ou para seu papai, você tem pedra no rim, cálculo renal, tá? Então, significa a mesma coisa, cálculo e pedra. Então, por isso que a representação da divisão aqui em cima é uma pedrinha. Porque para eles, quando eles iam calcular algo, somar algo, eles faziam essas contas com pedrinhas. Tá? Você vai ver lá para frente no seu ensino médio, ou então no seu ensino fundamental 2, lá no 9º ano, 8º ano, você vai ver a palavrinha calcule o valor de alguma coisa. Calcule o valor de X, calcule o valor de Y. Então, significa que você está com as pedrinhas, somando, subtraindo, dividindo, entendeu? Então, por isso que aqui é uma pedrinha e não um número, porque antes eles trabalhavam os números com pedrinhas, ok? Então, por isso que eu tenho número aqui e número aqui. Hoje, né? A gente tem os números, mas eles trabalhavam isso com pedrinhas. Então, pegou esse sinal para divisão, para todas as divisões. Só que na porcentagem, como ele determinou que é por 100, e é uma divisão, ele tinha que ser diferente, o sinal. Senão ia ser muito fácil você ou eu confundir o que está acontecendo na conta. Claro que tem uma história bem maior na porcentagem, mas eu, como eu posso dizer, fiz uma comparação básica para vocês entenderem por que são parecidos, são irmãos, mas não são a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 10%, ó, de 200, né? Como esse sinal sempre vai dividir por 100, significa que aqui eu tenho 10 por 100. Então, é um número aqui dividido por 100. E eu quero 10% de 200. Está lá na paginazinha de vocês. Então, olha lá. 10% de 200. Como que eu faço essa continha aqui, ó? Eu faço 10 sobre 100 vezes 200. Tá bom? Como que vai ficar essa continha aqui? Muito bem, vamos lá. Para fazer essa multiplicaçãozinha aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós precisamos acrescentar o número 1 aqui embaixo. Aí a gente vai multiplicar o número de cima, que é o numerador, né? Número de cima com o número de cima, então vai ficar 10 vezes 200. Tudo isso, ó, tem o traço aqui, então nós temos que pôr aqui também na resposta. Tudo isso vezes, tudo isso dividido, perdão, ó, traço, divisão, por 100 vezes 1. Tudo isso dividido por 100 vezes 1. Número de baixo vezes o número de baixo. Se você não viu isso lá no Fundamental 1, com a professora do 1º ao 5º ano, você está vendo agora, tá? Então, quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu preciso fazer o número de cima vezes o número de cima e o número de baixo vezes o número de baixo, tá? Multiplicação. Não se esqueça que isso acontece na multiplicação, apenas na multiplicação, tá? Ok? Muito bem. Então, 10 vezes 200, isso aqui vai dar 2.000. Sobre 100 vezes 1, 100. 2.000 dividido por 100, se você fazer a continha, você vai ver que vai dar 20. Então, a gente conclui que a resposta aqui, ó. Deixa eu tirar o apagador aqui. A resposta vai ser assim, ó. Resposta, 10% de 200 é 20. Então, é assim que vocês vão fazer
a porcentagem da apostilazinha de vocês. É assim que vocês calculam porcentagem, tá? Atenção aí, mamãe e papai. Eu sei que tem alguns que ensinaram regra de 3, né, para calcular a porcentagem. No sexto ano ele não vê letra ainda, então a gente não pode usar a regra de 3. Se você usou e ele entendeu, maravilha. Significa que no ano que vem, no sétimo ano, quando o professor for falar a respeito, ele vai saber fazer. Então, se você usou e ele entendeu, maravilha, ele está adiantado, tá? Mas como no sexto ano ele ainda não vê letra, o jeito que a gente resolve a porcentagem é assim, tá bom? Do jeito básico, sem letra. Tempo para o print de vocês. Ó, maravilha. A professora vai fazer mais uma conta só para vocês conseguirem resolver as outras, tá? Então, vai apagar aqui para fazer só mais uma conta. Ela vai fazer 1% de 350. É o que está na linha de baixo, aí na página 11 de vocês, tá? É o que está aí na linha de baixo. Então tá, continuando o tema de porcentagem, nós vamos fazer então 1% de 350. Então vamos lá. 1%, a gente representa 1%, a gente representa como 1 sobre 100. Né? Porque é 1 por 100, é 1 dividido por 100, tá? Muito bem. E para saber 1% de 350, nós vamos fazer 1 sobre 100 vezes 350. De novo, aqui é uma fração. Para poder realizar a multiplicação, nós acrescentamos o número 1 aqui. Porque só assim a gente vai poder fazer uma fração vezes a outra, tá? Tem que ser fração com fração. Muito bem. Aí eu faço 1 vezes 350 sobre 100 vezes 1. Muito bem. 1 vezes 350 dá 350. Tudo isso aqui sobre 100 vezes 1, 100. Aí nós vamos fazer 350 dividido por 100. Ó, 350 dividido por 100. O número 3 dá para dividir 100? Não dá, então tem que usar o 35. 35 dá para dividir 100? Também não, porque ele é menor do que 100, tá? E o 350 dá para dividir por 100? Dá, porque o 350 é maior que 100. Perdão. Então dá. 100 vezes que número dá 350 ou chega perto dele sem ultrapassar? Vamos pensar na tabuadinha do 100? Vou pôr aqui do lado, ó. 100 vezes 1 dá 100. 100 vezes 2 dá 200. E 100 vezes 3 dá 300. 100 vezes 4 dá 400. Opa! Aqui passou do valor de 350. Então, tem que ser o número 3. Ó, 3 vezes 100, 300. Faz a continha de menos, sobrou aqui 50. Ó, 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 3 menos 3, 0. Tá? O 50 é menor ou maior do que o 100? Ele é menor. Então, ele não dá para dividir por 100, porque ele é menor. Então, a gente acrescenta o 0 aqui e a vírgulazinha aqui. É regrinha, tá? Acrescenta 0, vírgula.
100 vezes que número dá 500? Então, a gente continua a tabuada aqui para saber, ó. 100 vezes 4 deu 400, então 100 vezes 5 vai dar 500. Maravilha, achamos o número que a gente queria. 5 vezes 100 dá 500. Olha lá, o número que a gente queria. 500 menos 500, 0. Então, vamos lá. Qual que é a nossa resposta aqui? 3,5. Então, a resposta aqui em cima, a resposta. 1% de 350 é 3,5. Ok? Então, isso aqui é porcentagem, tá bom? Tempo para o print. Maravilha, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido todos os conteúdos. É isso que vocês precisam saber. A parte básica, né, que eu percebi que vocês têm dúvida, é isso que vocês precisam ter de conhecimento prévio para responder essa apostila. A Pro não gravou essa aula porque, como a Pro já explicou nos outros vídeos, esse conhecimento que foi pedido aqui é conteúdo de 4º e 5º ano do Fundamental 1. Então, deduz, né? A gente pode deduzir que no 6º ano vocês já sabem esse tema. Como alguns apresentaram dúvidas após eu pedir a resolução dos exercícios, eu estou aqui para relembrar vocês desse conteúdo prévio, tá bom? Mas é normal esquecer, e lembrando que tem muita gente aí com 20, 30 anos, ou que está no ensino médio, que não consegue fazer, tá? Então não se culpa se você esqueceu, tá bom, aluninho? Não se culpe, só se tiver dúvida, não tenha medo nem vergonha de me perguntar. Pergunta, a Pro vai responder, tá bom? Na hora que ela olhar ali o celular, ela vai responder. Pode não ser no mesmo minuto, mas eu respondo, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida vocês me chamem, ok? Até mais, se cuidem, não quero ninguém doente, tá bom? Tô com saudade de vocês. Espero que as aulas voltem logo pra gente se ver. Se não voltar, quem sabe no ano que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Ai, né?